Deus abençoe a todos os irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Quem está falando aqui atrás da câmera é o irmão Emanuel, e hoje eu vou estar entrevistando o irmão Ranulfo, que é tocador aqui da igreja, e ele vai estar contando um pouco do testemunho dele, de como que ele se converteu à mensagem. Irmão Ranulfo, quer dar sua saudação aí primeiramente? Com certeza. Deus abençoe todos os irmãos aí. Deus possa estar abençoando cada dia mais a vida de todo mundo aí. Então vamos lá. Irmão Ranulfo, como você foi apresentado à mensagem e o que inicialmente despertou o seu interesse? Bom, primeiramente eu conheci a mensagem há uns 10 anos atrás. Foi 2013, né? Eu era de uma denominação, de uma igreja e tal. Aí eu tive a oportunidade de ser evangelizado, né, na época, pelo pastor Carlos. Ele pegou e me mostrou muita coisa dentro da Bíblia e me deu um folhetinho, uma mensagem. Eu peguei, no início eu não dei muita importância, né? E aquele papelzinho ficou lá em cima, lá. Aí foi um belo dia, o Espírito Santo de Deus, né, como sempre, tocou no meu coração. Eu peguei aquele folhetinho e comecei a ler. Eu lembro que foi uma sã doutrina. Peguei e comecei a ler, fui vendo muita coisa ali da Bíblia, muito versículo e tal. Aí eu reencontrei com ele, com o pastor Carlos, um tempo depois, questão de uma outra semana. Comecei a fazer pergunta para ele sobre isso, fui perguntando, e ele me mostrando ali tudo dentro da Bíblia. Aí desse momento para cá, não sei, uma coisa assim dentro de mim foi mexendo, e que eu só queria saber mais, perguntando. Coitado, eu acabando nem dando sossego pro pastor. Aí que ele me convidou para vir na igreja. Eu era uma igrejinha bem pequenininha na época, do lado ali daquela rua ali do Didi, né, de companhia, Sim. Que era na época. O irmão Emanuel era bem pequeno, já estava uns 10, 12 anos. Foi em 2013, né? 2013 eu tinha 12 anos? 11 anos. Pois é, eram 11 anos. Então tinha alguns irmãos ali, e de lá para cá, assim, eu fui vendo várias verdades, várias coisas assim, dentro da Bíblia, e eu nunca mais me acostumei em outro ministério, em outra igreja. Irmão Ranulfo, qual foi o ponto de virada em sua vida que o levou a considerar seriamente a mensagem? O ponto de virada? Eu acho que foi quando eu conheci, que eu entendi sobre a doutrina da Trindade. Eu acho que foi. Que na época, como eu sou de religião, assim, minha família da minha mãe é de igreja católica, do meu pai é da igreja batista, então a gente criou nesse sistema, né, que tem aí no mundo, falando que Deus é 3 pessoas, que tem o Pai Filho, o Deus Filho, o Deus Espírito, o Deus Pai e tal, né? Enfim, que tem isso aí. Então eu criei nesse sistema. Quando eu conheci a verdade, conheci a Bíblia, e fui conhecer a mensagem e tal, aí eu fui entender, estudar como que de onde que surgiu essa ideia da Trindade, qual foi a história e tal, que aí eu fui entender o porquê dessa doutrina, que não existe 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não. Existe um Deus em 3 manifestações diferentes. Então, 3 deuses. Então, esse foi a grande virada que eu tive, assim, para a mensagem e para a Bíblia, né? Assim, primeiramente, que na época foi assim, que eu mais tive dificuldade de aprender, de entender, né? E que foi a grande virada, assim. E nisso veio outras coisas, né, a mais. Inclusive, uma coisa que eu vejo que é da mensagem, que tem um bom testemunho, é a família do pastor Carlos, que para mim
é um exemplo, né, de família, um exemplo do pastor como pai, né, como marido e tal, a irmã Ana como esposa, o Manuel como filho, que eu já conheço há muito tempo. Então é assim, uma família que tem bom testemunho e é uma coisa assim que é seguindo a mensagem corretamente, a gente consegue ter esse bom testemunho e é uma coisa que a gente tem que levar para a vida toda. Sim. Irmão Ranulfo, como você descreveria o processo de aceitar e batizar em nome do Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal e batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. O processo? Olha, o processo é assim, eu hoje penso que quando a pessoa tem que, digamos assim, a minha história eu não batizei, né, assim, logo de início, porque, para quem me conhece, na época eu sou cantor, sou músico, né, profissional, na época eu cantava em festas, bares, fazia shows e tal, e na época eu me senti, eu falei assim, é uma forma de eu sobreviver, uma forma de eu estar ganhando, né, o meu dinheiro, então, mas eu não vou batizar para cantar igreja e ficar cantando, eu não vou fazer uma coisa dessa, até que é antibíblico, né? A gente ficar na igreja e fazendo, né, seguir a dois senhores, né? Seguir a dois senhores, você segue um ou outro. Então eu não batizei. Aí quando foi nesse período de 2019, 2020, teve esse período da pandemia, eu tive que ir para a roça, né, lá onde na minha terra, até por questão também de saúde, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão também, eles estavam debilitados por questão de saúde, então na época eles precisavam muito de mim. Eu peguei e fui, e lá não tinha, né, e a igreja da mensagem era muito difícil para mim, então, né, a gente, como todo ser humano, acabei dando uma esfriada na fé, né. Aí quando foi agora ano passado eu voltei, Deus me trouxe, né, novamente aqui e foi onde eu me batizei. Mas respondendo a pergunta do irmão Manuel, a questão do processo, eu acho, né, que cada um tem assim, seu tempo e o momento certo de fazer isso. Só que eu penso que quanto mais rápido, né, a pessoa puder fazer, puder ler, puder realmente conhecer a mensagem, conhecer o que é, na verdade, não o que o povo fala, mas pegar e ver, conhecer realmente, entender. E quanto mais rápido a pessoa batizar, melhor, porque todos os sinais da Bíblia estão se cumprindo e Jesus demora a voltar, não. Entendeu? Então ele vai querer aqueles que querem e que está registrado em seu nome, né? Por isso que o batismo é o nome do Senhor Jesus Cristo. É batismo de Pedro, né? De Paulo, de João, né? Enfim, todos os batismos na Bíblia foi em nome do Senhor Jesus Cristo, e não nos títulos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, igual a maioria batiza. Inclusive Pedro fala lá em Atos 2,38, arrependei-vos, cada um dos seus pecados, sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Porque o que acontece? Quando a gente é batizado em nome de Jesus Cristo, e não em nome de um Pai, de um Filho e do Espírito Santo, você está carregando consigo o nome de Jesus Cristo. Porque você está, a partir do momento ali, você está aceitando o nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós temos ali um casal, geralmente a noiva, ela leva o sobrenome do esposo, que é a mesma coisa da gente. Nós, como somos noivos de Cristo, nós carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, Jesus em Mateus 28, 19, deu a ordem, né? Porque as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele pediu para batizar o nome, não é os nomes. Né? Falou no singular, foi no plural. Então, os apóstolos, né, entenderam, tiveram a revelação e usaram o nome que Jesus pediu para estar usando. Inclusive no Mateus 28, 18,
Jesus, quando apareceu para eles, apareceu e virou para eles e falou: eis que todo poder e autoridade foi me dado entre os céus e a terra. Então ali estava toda a plenitude, né, da divindade na frente dos apóstolos. Ali estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Eterno, o Eu Sou, né, que era assim, uma frase muito forte que Deus tinha no Velho Testamento, no Novo também, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, né, quando João foi arrebatado lá, o Espírito falou com ele, falou assim: eu sou o primeiro e o último, né? O que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então é um Deus em várias manifestações. E vale ressaltar também, né, nessa questão, que quando Jesus ele veio à Terra, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sim. Gerado pelo Espírito Santo. Na palavra de Deus fala: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Com certeza. Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. E vale ressaltar que um Espírito, ele não poderia derramar o sangue na cruz, porque ele não tinha um corpo. Ele precisava de um corpo para poder derramar o sangue na cruz, que foi Jesus Cristo. Exatamente. Que, como se diz lá em João 1, capítulo 1, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus. Exatamente. No princípio era só aquela voz, né? A coluna de fogo e tal, que aparecia para os profetas, era só a palavra. Só a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Porque assim, a Trindade, se você estudar só a história, fora a Bíblia, você pegar só a história, você entender de onde que surgiu a doutrina da Trindade, como que surgiu isso, que veio do paganismo, né? Paganismo romano. O paganismo romano veio de Roma, a igreja hoje é católica, né? Católica, apostólica romana. Quando... Roma que criou isso aí antigamente, e a maioria, né, das igrejas protestantes, como, né, vieram Lutero, né? Não é isso mesmo? Lutero, 1519. Isso, 31 de outubro. Isso. 1519 ele era católico, porém ele viu muita coisa errada que tinha, ele protestou sobre aquilo ali contra. Então, tirou muitas coisas, mas muitas ele levou, né, junto com o pessoal do protestantismo. Sim, exatamente. Inclusive, né, Martinho Lutero, ele tinha uma escada em que ele subia aquela escada lá que tinha uma Bíblia. Quando ele olhou ali na Bíblia, estava escrito: a salvação vem pela fé. Aí naquele momento ali que Deus abriu a mente dele, porque a igreja católica falava na época, né, que para você ser salvo você tinha que pagar indulgências da igreja católica para ir para o purgatório para poder se purificar. Mas aí Martinho Lutero olhou e falou assim: mas aqui fala que a salvação vem pela fé. Se a salvação vem pela fé, eu não preciso pagar indulgências, eu não preciso pagar impostos. Porque é só crer que eu já estou salvo. Tem muitas igrejas hoje aí, né? Não vai falar o nome, né? Mas muitas igrejas falam que Jesus só quer o coração e tem que dar o dízimo e você vai ser salvo. Isso aí sustentamento bíblico. Mas quando você vai estudar, você vai entender no Concílio de Nicéia, né, no ano de 325 depois de Cristo, foi onde eles juntaram ali aquele 118 bispos, né? 118 bispos ali. Com o Papa para discutir qual que era a divindade de Jesus. Porque, como eles adoravam o Deus Sol, qual que era? Deus Sol, Lua, Deus se não me engano também Estrela. Estrela, eram 3 deuses que eles adoravam, né, na época. Então, como eles queriam ser cristãos, eles não poderiam estar adorando os deuses dele, né? Se continuar os 3 deuses, Deus Sol, enfim. Eles pegaram essa terminologia da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles discutiram lá que Jesus, né, na cabeça deles, Jesus não era nem Deus, o Todo-Poderoso, mas também era um Deus, mas um Deus menor. Era menor que Deus e maior do que os anjos. Né? Olha só para você ver. E que tinha o Deus Pai, tinha Jesus e tinha o Espírito Santo, que é o terceiro Deus deles, que no caso seria menor do que Jesus. A própria Bíblia fala que
é o Espírito Santo que gerou Jesus na vida, no ventre de Maria. Aí a pergunta qual que é? Como que o terceiro, no caso, a terceira pessoa da Trindade vai gerar o segundo? Então as coisas que não bate, né? Não tem base. Não tem base bíblica para isso. Aí eles pegaram e juntaram juntaram esse negócio e fizeram um decreto na época, 325 depois de Cristo. E essa agora é a nova Trindade. Quem não acreditava nisso, não aceitasse isso, ia ser perseguido, ia cobrar imposto e tal, e até pagar pela própria vida. Né? Ser queimado também. Ser queimar, fazer um monte de coisa. Então eles pegaram e criaram essa lei na época, e quem não aceitasse ia ser perseguido, morto, enfim. Então o pessoal começou a aceitar e foi, aí veio o protestantismo em 1519, e veio tirar algumas coisas, né? A santolatria, no caso, da igreja acrescentar católica. Alguns livros apócrifos, igual aqueles livros que a igreja católica tem a mais. Sim, tem uma Bíblia da igreja católica tem a mais, acrescentaram isso. Aí Lutero tirou lá a santolatria, né? A mariolatria que tem na igreja católica, mas uma coisa eu afirmo para todo mundo, para você que está me assistindo. O mesmo vento que gerou a santolatria, né? Que é muito santo, que é santo isso, santo aquilo, esse monte de imagem que fala que é a mãe de Jesus, enfim, o mesmo vento que gerou isso aí foi o vento que gerou a doutrina da suposta Santíssima Trindade, que é até uma palavra que nem conta na Bíblia, né? Trindade. Você pode procurar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não encontra a palavra Trindade lá. Deus Trino ou Trino Deus. Não, isso não existe. Sim. Existe um Deus com 3 manifestações distintas. Na verdade, mais, né? Manifestações, mas no Novo Testamento é um Deus com 3 manifestações distintas, e não 3 deuses. Sim. A próxima pergunta é: houve alguma experiência específica que foi crucial em sua jornada de convenção à mensagem? Sim. A experiência que no mundo não tem nada de você tirar proveito. Falo que eu já toquei eu não bebia, né? Não bebia, aí eu comecei a beber, eu também, e é ilusão. Não tem nada de você tirar mulher, fama, isso é tudo ilusão. Você arruma lá pessoa, você fica com uma pessoa aqui, outra ali, mas no final é só enganação, estratégia de Satanás para te iludir e falar que aquilo é o certo, e não é. Então, essa é a minha maior experiência, e não tem experiência maior, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus e ser fiel a Deus. Sim, realmente. Como, né, a sua perspectiva de vida mudou desde que você se converteu à mensagem? Minha perspectiva de vida, você fala financeira ou em geral, né? Sua visão e etc. Bom, eu hoje, nas minhas orações, eu só peço uma coisa para Deus. Eu só peço uma coisa, que é para Ele me ajudar a cada dia a ser mais fiel à sua palavra. Né? Então, porque eu sei que a gente ser fiel a tudo, né, que está na Bíblia, não é só o que é bom para mim, não. É tudo, tanto a parte que é boa, tanto a parte que tem de correção também. A gente ser fiel nisso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas Deus hoje já tem me abençoado, já tem me honrado muito, eu já tenho meu emprego, né? Já tenho, né? Vou começar a tirar minha carteira, já quero fazer também já tenho condições de estar fazendo um consórcio também para estar comprando, né? Ou se quiser também construir também a minha casa. E, enfim, Deus já tem me abençoado muito, só tenho que obedecer.
Quais desafios você enfrentou ao trilhar esse caminho e como o superou? A renúncia, né, que a gente tem. A gente tem que fazer renúncia de tudo, né, na vida da gente, porque se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que renunciar. Tudo que não é de Deus, todos os desejos da carne, tudo que não. Talvez você tenha uma vida santificada, você tem que renunciar. Isso é um desafio para a gente, acho que para todo mundo, né? Para todo mundo, mesmo quem já nasceu na mensagem, para quem está chegando, a gente renunciar é o nosso maior desafio. Como diz, né, o nosso principal desafio está na nossa mente. Exatamente. Em que medida a comunidade cristã, ou melhor, né, os irmãos, né, influenciou e apoiou a sua jornada de conversão? Os irmãos sempre apoiam, né? Os irmãos aqui da igreja, o pastor, o irmão Manuel, sempre apoiam. Sim, eu só tenho que agradecer pelo apoio, pelo incentivo que dão, né? Eu não vou citar o nome de irmãos não, porque são muitos, mas apoio e incentivo aqui é o que a gente mais tem. Existem passagens bíblicas específicas que foram especialmente significativas para você durante esse processo? Passagens bíblicas, tem várias, né? Tem uma que eu gosto muito, inclusive eu estou lendo ontem, que é João, né, capítulo 10, no versículo ali 24, 25 já começa. Jesus falando, né? Os fariseus perguntando que se ele era o Cristo que manifestava, né? Aí Jesus fala com todas as letras lá: vós não creis que eu sou o Cristo, porque não sois, né, minhas ovelhas. Aí ele fala assim: as minhas ovelhas, os meus, ouvem a minha voz, eles me conhecem, eu as conheço também. E elas não sairão, né, da minha mão ninguém vai conseguir. Né? No versículo 27 ele fala: da minha mão ninguém consegue tirar as minhas ovelhas. E do meu Pai, né, que está nos céus, também, ele que é o Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso, ninguém consegue arrancá-la das minhas mãos, das mãos dele. E ele fala, termina no versículo 29, eu e o Pai somos um. Né? Então, assim, a pessoa, né, tem convite você que está assistindo agora, pega João capítulo 10, a partir do versículo 24, 25 já tem essa discussão. Então, é bem claro lá, porque quem é de Deus, quem é de Jesus, né, quem é realmente fruto do Senhor Jesus Cristo, ouve a voz dele. Então, quem é de Deus, você pegar a Bíblia e fala que eu sou filho dele, abaixa a cabeça, escuta e ouve. Agora, quem não é, levanta, argumenta, arruma aquela coisa toda. Então, isso não é. Sim, então, não só esse, como outros vários versículos. Né? Tem um monte, nós podemos citar aqui. Sim. Como a sua relação com Deus se desenvolveu desde o momento da sua conversão até agora? Melhorou 1,5 milhão. Melhorou 1,5 milhão e quero que melhora cada dia mais. Então Deus tem me honrado, me abençoado, eu só tenho que agradecer. A minha relação com Ele melhorou muito e quero que melhore cada dia mais. Até que eu estava fazendo a obra do Senhor hoje, graças a Deus, né, não canto mais no mundo, só venho aqui para me louvar o Senhor. Mas melhorou demais da conta, principalmente depois que eu batizei, né, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a unção de Deus, isso não tem nada que pague. Você vai ter igual esse, eu já tive a oportunidade de serviço para trabalhar viajando, aí pagava bem, ganhava bem. Aí não vai dar para mim sábado? Então não quero. Então, tem nada que
hoje que me tira de estar presente. Claro que a gente acontece alguns imprevistos que pode ser que futuramente a gente não dá para ver no culto, sabe? Mas serviço, emprego, mulher, qualquer coisa, nada, eu não troco nada do que para estar aqui louvando o Senhor ao sábado, né? Então, que é o culto nosso aqui oficial. Uhum. A última pergunta, né? Como sua fé cristã impactou suas escolhas de vida e suas relações interpessoais? Olha, eu aprendi, porque sempre quando tem algum desafio, alguma coisa, assim, que eu falo que eu era um discípulo muito curto. Então a pessoa falava um negócio comigo, eu já ia estourar. Então esse já foi uma coisa que Deus já tirou de mim, hoje eu estou muito mais tranquilo. Mas sempre quando tem alguma, assim, algum obstáculo, né? Alguma coisa assim, no trabalho, ou com alguém, que a pessoa fala uma coisa de mim, tá, na hora vem a imagem de Jesus na minha mente, né? O pessoal todo mundo julgando ele, cuspindo, falando, e ele calado. Então eu hoje aprendi a sabedoria do silêncio, né? Com o silêncio eu aprendi muito isso, né? Na questão bíblica, e aprendi também uma frase que o pastor pregou, que um discurso atrás, que fala o seguinte, que o sábio, na verdade, que o tolo, né, ele procura problema. O inteligente, ele tem a habilidade de saber resolver problema, mas o sábio, ele evita, né, evita o problema. Então hoje, se tiver um problema lá, assim, longe, eu já procuro evitar. Então, eu evito o máximo, né, de falar ou fazer alguma coisa que possa desagradar alguém. E se alguém falar comigo, eu simplesmente me calo e fico na minha. Bom, não sei se foi essa a sua pergunta, se eu respondi a sua pergunta, irmão. Se não foi, você pode me perguntar. Foi, perfeitamente. Deixa eu só... Pode ir. Você quer ligar agora canto um trecho de um hino, irmão? Se quiser cantar um hino aí completo também. Eu vou cantar só um trecho aqui. O único que eu gosto muito, sempre canto aqui na igreja, esse trecho que eu gosto muito. Ele fala assim: você precisa acreditar, e quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Do coração de Deus. Eu gosto muito desse trecho que fala, né, que quem é filho dele, né, quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Então tem uma coisa que fala, que serve muito para mim, que aconteceu comigo. Quando a pessoa é de Deus, você pode estar onde você estiver, fazendo o que for, pode estar
com a vida toda bagunçada, toda errada, pode estar preso dentro da cadeia. Se for de Deus, Deus tira você do lado e traz para a presença dele. Dependendo da sua situação, Deus é tão misericordioso, né, que o sangue do Senhor Jesus Cristo que derramou naquela cruz ali, que nos purifica de todo pecado, Ele perdoa tudo. E com certeza Ele é fiel daqueles que o seguem, né, e adoram e respeitam de verdade. Então, tem vários hinos aí, se fosse cantar, mas esse eu gosto muito dele. Tá bom.